Voltando aqui, salve Maria, continuação da live de Lucas Manzoli com Super Xandão e mais dois hereges, né? Simples, pô. De lá? Primeiro Coríntios... Não, 2 Coríntios 2:7. Não somos quantos tantos outros falsificadores da palavra. Simples, 1 Coríntios 11:2, Paulo fala: seja meus imitadores como sou imitador de Cristo. Ali a comunidade de São Coríntios imitava São Paulo. É só, cara. Um cara de touca, outro cara de camisa de regata, outro parece um empresário. Cara, essa é a referência dos imitadores de Cristo. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ó. Cristo se entregou, amou de tal maneira a igreja que se entregou por ela, para os caras difamar, para os caras caluniar. Não vejo ninguém se convertendo nesses vídeos. Não prega penitência, não prega conversão, não prega... É semeando ódio e ensinando pessoas a ser protestantes, a difamar a esposa do Senhor. É uma escola, isso aqui é uma escola uma escola de fabricante de, futuramente, hereges. Simples entender isso. Olha aqui que isso fala, ó. Marcos 16:15, ó. Os caras falam tanto de Bíblia, mas não usa nenhum versículo bíblico, cara. Ele tá falando mais de política do que da verdadeira igreja. Só fala da igreja para degrinir. Tanta baboseira que esse Super Xangão falou, e quando o Lucas Manzoli abre a sua boca e esses seguidores, cara, misericórdia, pô. Ó, disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ó. O evangelho da criatura. É esse evangelho aqui que você vê nessa live? Não converte ninguém, os caras estão ganhando dinheiro em cima e os bestas estão dando dinheiro para esses caras. Socorrer a órfã e viúva, ninguém quer. Visitar asilo, ninguém quer. Visitar as prisões, ninguém quer. E pregar na praça ali para os irmãos de rua, fazer um trabalho como fazer um trabalho social de rua, ninguém quer. Poxa, que pariu, cara. 17 mil visualizações nesse esgoto, pô. Degrinindo a igreja. De lá? Eu já vi. É só, os caras não mostram nem santidade, pô. Nem respeito por você, cara. É tipo, isso aqui é tipo um entretenimento. A palavra de Deus virou um comércio, um entretenimento, um negócio. A palavra de Deus estão virando zombaria, cara. Acabou o respeito por isso aqui, ó. Cara, se você prestar atenção como os caras morreram, foram martirizados, foram degolados, foi apedrejado, foi lançado às covas dos leões, para você ter essa graça de entender o mistério, para proclamar conversão, penitência, levar as pessoas para a verdadeira religião, a verdadeira igreja, Isaías 42:1. É ridículo, bicho. Como é que os caras... Como é que a religiosidade dele secou os caras, a ponto de gerar ódio, de querer tirar a vida de uma pessoa porque ele não concorda com ela. É um negócio absurdo. Olha só, Super Xandão, Pedro Gaiol, Elcio de Castro e Dr. Lucas Manzoli. Faltou o filho de Lutero, né? Faltou João Oliveira, faltou o grupinho dele, pô. Olha só que interessante, pô. Isso aqui é a reforma protestante? É isso aqui que vocês defendem, protestante? Degrinir a igreja que Cristo deu sua vida por ela. Efésios 5, 25 ao 27. Ele vai falar de Paulo aqui, vamos ver. Olha a briga de torcida organizada, os caras se matam por chuteiro. Olha só. Nós tiramos por gente. Torcida organizada. Ô Lucas, ô Super Xandão. Nós estamos falando de time aqui, cara. Nós estamos falando de salvação. Vocês estão brincando com almas, cara. Vocês estão brincando com a sua salvação, cara. Quem difama a igreja está difamando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu na igreja. Toda a pregação dos apóstolos
foi graça ao Espírito Santo. João 16:13. Vocês não falarão por si próprio. Não, é um assunto muito mais complexo. O ser humano, literalmente, hoje em dia a gente não vale nada. O ser humano é totalmente cego, patético, sabe? Que nem eu falo, eu sou um cara que tenta ser sempre disciplinado, tratar todo mundo com respeito e etc. Como diz 2 Coríntios 4:4, né? Tempos atrás eu casei na igreja católica, os caras já vieram falar, mas por que você casou na igreja católica? O cara não tem nem vergonha de falar que casou na igreja católica e metendo o rei da igreja, tá cuspindo no prato que comeu, cara. Se você não concorda com Trindade, etc. Eu falei, mas meu Deus do céu, cara, eu casei na igreja católica porque gosto do casamento celebrado na igreja católica, foi vontade minha e da minha esposa, eu gosto do jeito que é celebrado lá. Eu particularmente, eu gosto de igreja. Quando eu for viajar, eu gosto de visitar a igreja, sabe? Por questão histórica. Às vezes eu gosto, porque eu aqui... Olha só, o cara é tão ignorante, o cara não sabe nem o que ele tá falando, pô. Ah, mas eu casei na igreja, eu gosto de casar na igreja, e sentando o rei na igreja. Você tá cuspindo no prato que comeu, meu querido. Para você, o casamento que eu vejo aqui é só um simbolismo bonito, é uma coisa bonita. Não é um sacramento para você, é uma coisa bonita. Por isso que o casamento hoje em dia não dura nada na igreja católica. Porque o casamento na igreja católica se tornou estado de beleza. Não de amor, não estado de santidade, não estado de união, etc. Pô. É assim na minha casa. Quando eu vou viajar com a minha esposa e tem às vezes igrejas por aí, eu gosto de conhecer, sabe? Tem uns lugares que é bonito, faz bem pro seu coração, traz uma paz, se sente um pouco lá, observa um ambiente diferente. Sei lá, o casamento celebrado na religião católica, eu acho uma puta cerimônia bonita, cara. O padre aqui da minha cidade é um padre excelente, não é um padre que fica cagando doutrina, sabe? Tipo assim, é bom. Então, falei, não é porque eu discordo de algumas coisas que eu sou uma espécie de vilão ou algo do tipo. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Você não é vilão, pô, porque você não conhece, pô. O que você fala é porque você ouviu de outras pessoas. Mas você não conhece Bíblia. Você não conhece a sã doutrina da salvação. Você não conhece nada, pô. Simplesmente as pessoas gostam desse seu jeito. Espontaneamente, que agrada muitas pessoas. Paulo fala, olha só. Aos Gálatas. Gálatas, que eu amo ler muito aos Gálatas. Só, Gálatas 10:10, ó. É porventura a favor dos homens que eu procuro, ou de Deus, por acaso, tem interesse em agradar os homens? Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Olha só. Essa live aí é para agradar o protestantismo, para agradar homens. O que agrada a Cristo? Tem uma doutrina, Gálatas 1:9. Repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Ó. Não é cagar a doutrina o super xangão, ou xandão. Não, cara. Que doutrina é essa? As Apóstolos 2:42. Os apóstolos pregam. Olha só. Quer agradar a Deus? 8. Gálatas 1:8. Mais ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente, do que temos anunciado, seja anatema. Gálatas 1:7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que se meio confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só. Quem quer perturbar o evangelho de Cristo? Quem funda a igreja? Quem quer agradar homens? A sua empresa é pequeno e grande negócio, porque não está interessado no foco da salvação da pessoa. Umas pregam por vaidade, outras pregam por boniteza, outras pregam por ódio. Semear confusão. Aqui, ó. Bíblia, cara. Você está convertendo alguém nessa live? E aí? Não, tá confundindo mais, por quê? Gálatas 1:7. Semeando confusão. Simples entender isso. Cadê a Bíblia? Até porque um casamento real, para existir, não depende de cerimônia religiosa. É só...
Pois é, quem casou a Daniela com ele? Quem casou a Daniela com ele? Exato, irmão. Eu já estava em matrimônio com a minha. O que foi, pai? Pode pegar o remédio ali pra mim, por favor? Olha. Ele estava em matrimônio por conta própria. Mateus 16, 18, 19. O que ligar aqui será ligado lá. Você está entendendo? Que heresia, cara. Misericórdia. Santa Maria e tudo mais. Isso é uma coisa que tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo, né, que ele diz que os evangélicos, foi o primeiro vídeo que eu fiz react dele, né? O primeiro vídeo react que eu fiz sobre o catolicismo aqui no canal. E aí ele fala que nós, protestantes, somos orgulhosos por irmos direto a Deus. E aí, inclusive, ele chega a dizer, chama a gente de otários. Aí ele fala, seu otário, porque você vai direto para Deus, né? Como se isso fosse uma coisa arrogante, orgulhosa, prepotente. Só que aí você vai para a Bíblia, você vê que literalmente todos os personagens bíblicos, do Gênesis ao Apocalipse, eles sempre oraram para Deus diretamente. Nenhum deles nunca orou ao morto, ao santo. Falando pra você, ó. Xandão tá falando bosta. Agora o Lucas Mondano começa a falar a desinteria toda. Aonde que os primeiros cristãos oraram pelos mortos? Aí só pra você ver. Josué, para o dia da Arca da Aliança, ali Deus mandou Moisés fazer a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança colocou ali na tenda, onde eles faziam orações, o templo do rei Salomão. Então não é desse jeito que o Lucas Gonzalez está falando. Certo? É mentira, pô. É falso. Morto, ao santo, a Maria, o que quer que seja. Aí, ou seja, todos os personagens bíblicos, então, seriam todos orgulhosos, arrogantes, sendo que a própria Bíblia vai dizer várias vezes que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho direto ao Pai. É que nós temos plena confiança de entrar no trono da graça, na presença de Deus. Ou seja, é o próprio ensino bíblico. Cadê o vai versículo desmantelar esse bíblico, meu narrativo de que a querido? gente precisa passar por intermediários para chegar até Deus, né? O próprio Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade. Ai, meu Deus do céu, cara. Misericórdia, Senhor. Ainda vem protestante defender essas heresias, misericórdia. Então, para que, igreja? Para que Cristo deu a sua vida ali na cruz? Maria da Mãe falou, mulher, como Cristo é uma igreja, se entregou por ela. Então, o que Cristo fez é uma mentira. Que eu não preciso da igreja. Que eu posso ir diretamente a Deus. Como o Xandão diz. Eu já sou casado, meu matrimônio já está antes, muito antes que eu casar na igreja. Aí você vê a ignorância do xarope e de outro xarope. Me mostra, cara. Moisés, quando tem aliança, Deus manda Moisés fazer uma tenda, Êxodo 25. Certo, meu querido? E Deus manda fazer a arca da aliança, e a arca da aliança é colocada ali dentro da tenda que Moisés falava com Deus. Face a face. Josué 7,6. Prostou diante da arca da aliança. Tempo do rei Salomão, onde o israelita orava. Misericórdia, cara. Misericórdia. Que teologia desses caras. Misericórdia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, Ninguém glória. passa por mim. E não que existem atalhos que você usa para chegar a Deus da mesma forma, mas não. Martinho Lutero, ele veio trazer a salvação. Mateus 16, Atos dos Apóstolos 2, é tudo mentira, etc. Através dele, né? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu já falar no Jair João, várias vezes ele vai pedir isso. Então ele nunca fala pra falar. O texto bíblico é bem claro, né, cara? Tipo, há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, a saber, Jesus Cristo homem. O texto é claro, enfático. Ele não fala algo. Segundo, 1 Timóteo 2,5. Um mediador de salvação. Só Cristo que poderia morrer na cruz. Mas mediar prece, não. Deixou os santos. Só você pegar 1 Timóteo 2, 1 e 3. Ou Tiago 5, 16. Olha só. Falando merda, merda, merda e cocô. Então, para quem então eu posso pedir para o pastor? Ora por mim, pastor. É um problema até para vocês, protestantes. Mediação é Cristo. Mediar intercessão é outra coisa. Redenção é outra coisa.
cara. Então, tipo assim, não tem como. Mesmo que o cara não seja só escriturista, ele acha que a Bíblia é só uma das verdades, a própria Bíblia diz isso. Que há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. O padre Paulo Ricardo, nessa fala dele, ele cometeu... Mateus 24, 25, 6. Nem tudo estava ali na Bíblia. Cristo fez muitos milagres e prodígios, nem tudo está na Escritura. Você me diz isso? Segundo Tessalonicenses 2,15. Guardar a tradição. Por que vocês não seguem? Que tradição é tradição evangélica? Lógica, brutal, e as pessoas, é o que eu falo, cara, você só tem que começar, as pessoas, elas perderam o senso crítico, elas não conseguem pensar mais com lógica. Você não precisa... Claro! Vou encerrar esse vídeo aqui, porque é muito esgoto. Claro que essa geração perdeu o raciocínio. Porque perde 3 horas do seu tempo vendo essa imundícia. Essa cegueira. Saulo, por que tu me persegue? Atos Apóstolos 9 ali. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo perseguia quem? Quem persegue os apóstolos, quem persegue a doutrina é como Saulo. Olha só que interessante. Estou com uma palavra aqui que Deus está tocando muito no meu coração, 2 Coríntios 4:4. Para os incrédulos, que são vocês, que não acreditam nada, só acreditam só na reforma protestante, na sola escritura. Eu acho que nem na sola escritura, é a sua interpretação. Devia ser somente a escritura, a minha interpretação. Cujas inteligências, o Deus deste mundo, obcecou tal ponto que não percebe a luz do Evangelho. Onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ó. Como eu falei agora. Cadê a salvação sendo pregada? Cadê edificando a igreja como os apóstolos edificaram? Cadê reformando a igreja? Reformando dentro. Não fora. Coloca o rabinho entre as pernas e vai fundar uma igreja. Isso é fácil. Quero ver você reformar dentro. Lutar contra o bispo herege, contra o padre herege. Mas só. Para os incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Para os incrédulos, cuja inteligência, o Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? Satanás, o príncipe deste mundo. É 1 João 5:19, se eu não me engano. Obcecou tal ponto que não percebe a luz do Evangelho. Isso aí é Evangelho? As pessoas não percebem que não é o Evangelho. O príncipe desse mundo, o Satanás, obcecou, cegou essa geração, zap, usando a boca de quem? De quem conhece. De quem é renomado, de quem é respeitado, de quem é visto como um doutor. O primeiro doutor é Satanás. Está usando a palavra para tentar Cristo. Mas Cristo, ele é o autor da palavra, ele é o Senhor da palavra. A igreja é a coluna sustentável da verdade. O ensinamento dos apóstolos é a verdade. Porque foi transmitido, ensinado e capacitado pelo Senhor, depois relembrada pelo Espírito Santo. As apóstolos do Espírito Santo. João 16:13. Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo. Mas só que interessante, cara. Que interessante. 2 Coríntios 2:17, ó. É que de fato não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nos apregamos em Cristo sob o olhar de Deus. Olha só. Lucas Manzoli, você é mentiroso. Xandão, tá indo no embalo. Esses doutores aí que tá aí, todos mentirosos. Porque o protestantismo é isso, é fundamento do Deus desse mundo. Você vê? Não vê sendo pregado conversão. Você não vê sendo pregado penitência. Você não vê sendo pregado para a gente orar por essa geração.
simplesmente declinando a igreja, como diz ali a profecia de Apocalipse 13, 5, 6. Então, cara, ainda tem pessoas que defendem protestante com todo respeito, cara. Você defende isso? Pelo amor de Deus, aquilo não é contra mim, é a favor, pô. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.